normalmente é tudo aquilo que você fala, mas não era bem assim não, eu não falei desse jeito, eu não usei essa palavra, ou talvez não é assim. Foi assim com Pedro, mas Jesus tinha um propósito, um chamado, um ministério para ele, e Jesus restaurou isso. E o que nós temos que saber hoje para a igreja? Que Cristo, que Jesus ainda tem o mesmo processo para nós. Ele tem um chamado para você. Você tem um chamado, você foi escolhido, você foi amado, você é amado. Você pode dizer que nunca foi amado por uma pessoa, nem por ninguém, mas você nunca pode dizer que, você pode dizer que nunca amou ninguém, mas você nunca pode dizer que você não foi amado. Por que você não pode dizer isso? Porque o Senhor te amou primeiro. Antes de eu e você ter noção de quem éramos nós, a palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira. Deus nos amou de uma maneira muito especial. Talvez você não teve uma experiência de amar ninguém, mas você é amado. Você foi amado antes de você saber quem você era. Antes de você ter noção, você foi amado. Então você pode reclamar de tudo, menos de não ser amado. E quantas vezes a gente ouve pessoas falando, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou amado, porque ninguém nunca me amou. Querido, eu te digo que o Senhor te amou. O Senhor te ama. Ele não só te amou, Ele te ama e Ele vai sempre te amar. Se tem uma pessoa que nunca vai desistir de você, essa pessoa é Deus. Os nossos pais também não desistem de nós, mas o Senhor nunca vai te desistir, ainda que a sua mãe esqueça de você, o Senhor nunca vai te esquecer. Então, quando Pedro responde, quando Jesus fala, se tu me ama para esse, mais do que ele estava referindo a Mateus 26, que ele havia prometido que ainda que Jesus fosse um tropeço para qualquer pessoa, mas para ele não seria. E Jesus estava curando Pedro naquele momento com aquelas perguntas. Perguntas simples, queridos? Tu me ama mais do que estes? Jesus estava curando ele, levando ele, lembrando de quem era o Pai, lembrando do chamado dele e lembrando também, você disse que ainda que eu fosse um tropeço, você lembra disso, Pedro? Pois é, eu quero que você me ame mais do que estes. E Jesus está dizendo para nós que Ele quer que a gente o ame mais do que aquilo que a gente fala. Mais do que palavras, mas amemos com ações, amemos com atitudes, amemos com coragem. Amemos com a palavra de Deus, e o Senhor sabe todas as coisas, foi a resposta dele. Porque ele entendeu naquele momento, Jesus veio aqui para me mostrar que eu sou uma pessoa importante para me curar. Ele não disse essas palavras. O objetivo de Jesus era restaurar Pedro, e ele estava ali para isso. E o objetivo de Jesus nessa manhã, querido, com essa palavra desse estudo bíblico, é curar você e eu. É nos curar também. É trazer a gente a pensar, você precisa ser curado? O Senhor tem isso para você nessa manhã. Você precisa ser restaurado? O Senhor quer te restaurar, porque o Senhor precisa de você para ser testemunha dele por onde você andar, por onde você passar. Mesmo sabendo das imperfeições, Jesus tem uma missão importante para Pedro, que era a igreja. Até mencionamos a semana passada, tem um versículo que fala sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava dizendo que Pedro era a pedra angular, porque a palavra diz que quem é a pedra angular é Jesus. Pedro era o agente que iria levar essa palavra de Jesus, esse ministério, essa instituição divina que é a igreja, para outras pessoas. E Pedro curado, Pedro transformado, Pedro cheio do Espírito Santo, a palavra diz que ele pregou o Evangelho. E outra coisa, Pedro foi transformado, foi no percurso, foi no processo. É no processo que a gente é curado. É no caminho, como a irmã Carol disse, que a gente vai sendo curado e vai aprendendo a amar de uma forma muito extraordinária. Eu posso afirmar para vocês que quando assumimos essa igreja aqui, eu amava, mas eu não amava com o afinco que eu amo hoje. Eu estava pronta para defender, mas eu não estava tão pronta para defender como eu estou hoje, porque é um processo que a gente vai seguindo nesse processo. É um processo que tem que começar, porque se não começar, como é que ele vai concluir, chegar à conclusão? Então, nós crescemos cada dia, a gente não cresce no estalo, a gente não é gerado no ventre materno de uma noite para o dia. Deus poderia ter feito isso rapidamente, mas Ele preferiu criar um processo e deixar que acontecesse no cada dia. E às vezes você olha para você hoje e fala assim, mas eu não sei nada, mas eu não dou conta. Querido, eu tenho uma coisa para dizer, não é você e nem eu. Não estou falando de mim nem de você, estou falando do Jesus que pode fazer através de você.
do Jesus que pode curar, do Jesus que pode ministrar no seu coração, do Jesus que pode abrir a sua boca e fazer você falar aquilo que você imaginava que não daria conta. Porque é Ele quem faz. A obra é dEle, a palavra é dEle, tudo é dEle, é por Ele, para Ele que são todas as coisas. A palavra viva é dEle, e é essa palavra viva que transforma. Pedro responde com um amor humano, mas Jesus sabia das imperfeições de Pedro. Ele poderia ter realizado um milagre na vida de Pedro, mas ele preferiu fazer as perguntas. Ele preferiu usar o processo de transformação. E foi isso que ele fez. Ele queria dar a Pedro a responsabilidade de cuidar da igreja dele. Ele queria dar a Pedro a responsabilidade de apacentar as ovelhas dele. Não era de Pedro. Ele não disse, Pedro, cuida das ovelhas, viu? Vai lá cuidar das ovelhas. Ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Pastorei as minhas ovelhas. Em todo o tempo ele disse minha, um pronome possessivo meu. Minha. Ele estava dizendo, olha Pedro, eu vou te curar, mas é para você cuidar do que é meu. Do reino dos céus. E a igreja do Senhor é isso. Nós estamos nessa caminhada para cuidar das pessoas do Senhor. É para o Senhor, é tudo por Ele, tudo diz respeito a Ele. E como eu mencionei, o apacentar significa alimentar, cuidar, nutrir, manter o padrão do alimento. E é muito triste a gente ouvir e ver igrejas aí fora, pastores que não alimentam as suas ovelhas. Pessoas que querem sugar o máximo das suas ovelhas, tirar o máximo da lã das suas ovelhas. E a gente olha para a palavra de Deus e ela está cheia de exemplos dele falando, cuida, apacenta, nutre. Trata bem, porque não são suas, são minhas. É uma responsabilidade muito grande para a gente que está na liderança, de saber que nós estamos cuidando de pessoas que são amadas por um Deus zeloso, por um Deus poderoso. Que são amadas, que são separadas, escolhidas por um Deus que pode todas as coisas. Então, por isso que a gente não deve assumir a liderança de qualquer jeito, mas deixar ser tratado por Ele. Porque quando nós somos tratados, quando a gente coloca na brecha e permite ser tratado, Ele cuida de nós. Ele zela, Ele limpa, Ele tira tudo, porque Ele fez isso com Pedro. Tinha todos os outros discípulos lá, mas Ele chama Pedro e fala, você me ama mais do que esses, Pedro. E, querido, o Senhor está nos chamando cada dia para a gente poder ser tratado e curado para fazer a obra dele. E que nós possamos realmente pensar nisso. Amém? Mais alguém quer compartilhar para a gente fechar essa parte? Bom dia. Quando nós falamos dessa passagem de Pedro, que no capítulo 21 é Jesus tratando com Pedro, porque Pedro era um homem impetuoso. Quando ele disse que morria por Jesus, na hora ele traiu Jesus 3 vezes, né? Mas depois que passou todo o episódio que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu num bar de Tiberíades e disse assim para ele, tu me amas, Pedro? Por 3 vezes perguntou também, ele deve ter passado pela cabeça dele, aquela passagem que ele negou Jesus, né? Mas só que Jesus estava mostrando para ele que o amor, ele tem que ser acompanhado de atitudes e ações. Que Jesus disse assim, aquele que me ama, eu e o meu Pai amará, e viremos para ele, e para nele faremos morada. Naquele momento, quando Pedro disse, tu sabes todas as coisas, sabe que eu te amo, ele estava sendo restaurado. E onde Deus ia fazer morada nele, e onde Deus está, não há descrença, não há arrogância, não há jactância. Pedro foi transformado em uma nova pessoa, de tal maneira que o primeiro discurso que ele fez foi 3.000 almas convertidas. Pedro sempre, quando falaram que Jesus ressuscitou, ele foi tão impetuoso que ele foi o primeiro a ir lá ver. Ele tinha esse ímpeto, né? Então, o amor, ele é acompanhado de atitude. E onde Deus está presente, que a palavra de Deus diz que eu e meu Pai amará aquele que me ama. Preste bem atenção, aquele que me ama,
eu e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Onde Jesus está, querido, só exala amor, compreensão, humildade, a alegria. Então, onde Deus está presente, a pessoa é transformada, nós passamos a ser o quê? Instrumentos de Deus. Onde nós estamos presentes, onde nós vamos, o Espírito Santo vai exalar todas essas atitudes em nós. Essas ações vão ser notórias, porque nós somos representantes e nós vivemos o amor de Cristo, aquele amor ágape, sem cobrar, um amor que não cobra, um amor que ama, que Jesus quis. Todos que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não importa o que você fez, não importa o que você é, não importa, o amor de Deus sobrepõe a tudo isso. O amor de Cristo, ele é um amor verdadeiro. Amém? Quer falar? Então, nós entendemos que Jesus estava curando Pedro. E subtítulo dessa mensagem é Jesus e Pedro. E a gente tem lá no versículo 18 e 19, que diz assim: em verdade, lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Versículo 19, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Olha que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, meu amigo, você me ama com amor ágape, você me ama com amor ágape, e você me responde com amor de amizade, com amor de amigos. Mas na verdade, lá na frente ele diz em verdade, a gente aprendeu em algumas aulas de escola bíblica aqui, aulas passadas, que quando Jesus usava essa palavra em verdade, ele queria intensificar um assunto. Olha, isso preste atenção, em verdade. Lhe digo que quando você era mais moço, Pedro, você fazia o que queria. Você ia para onde você queria. Quando a gente estava na caminhada, lá no passado, você falava isso, você prometia essas coisas, você falava um tantão de coisas, mas você era um Pedro. E hoje, a partir de agora, você é outro Pedro curado. E quando você for velho, Pedro, você vai estender as mãos e outros vão te levar para um lugar que talvez você não quer. E ele mais adiante disse que Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar o Senhor. Curado, sarado, e iria ter um tipo específico para glorificar o Senhor. Então, nessa caminhada, Pedro já ia glorificar o Senhor com o amor ágape, com o amor incondicional, com esse amor que era o primeiro que Jesus disse para ele. Outra coisa, depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Pedro, não desista, não olhe para trás, não fique pensando nos outros. Ele não escolheria o caminho por si mesmo, mas seria guiado por amor e obediência a Cristo. Você está no caminho, você está no processo e você vai ser guiado por Cristo. E você precisa deixar ser guiado por Cristo. Nós precisamos deixar ser guiados pelo Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer para nós. É isso que Ele está dizendo. Olha, Pedro vai me glorificar, mas nós pegamos essa passagem bíblica e trazendo para nós hoje. Você vai seguir Jesus, querido, e você vai aprender no processo. Talvez hoje Jesus pergunta para você: você me ama mais do que esse? E você diz: eu amo o Senhor, mas você está dizendo que ama com amor de amigo. Você ama com amor filéus. Mas no processo você vai aprender a amar com o ágape. Você vai aprender a amar com aquele amor incondicional de não negar Jesus. Eu não sei vocês, queridos, mas eu tenho medo de negar Jesus. E eu oro com muita frequência: Deus, tem misericórdia de mim. Quando a gente fala sobre a igreja perseguida, quando a gente vê aqueles horrores que acontecem na igreja perseguida, e aquelas pessoas não negam, elas realmente estão amando o Senhor com esse amor incondicional. E a igreja hoje precisa orar ao Senhor para
não negar o Senhor como Pedro, para que na hora do aperto a gente amar o Senhor de uma forma muito incondicional, de uma forma com esse tipo de amor que Ele requer de nós, que é o que Ele tem para nós, que é o ágapo. Ame. Então, nós precisamos orar. Então, as imperfeições de Pedro não fazia dele uma pessoa deficiente para o evangelho, para o ministério. As fraquezas, as situações que ele enfrentava, fez dele um homem que o Senhor usou para pregar o evangelho. Então, às vezes, as minhas, as suas, as nossas fraquezas e imperfeições não é um problema para Deus. Ele quer nos curar e colocar a gente no processo. Quando a gente olha também para a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era um homem que tinha muitos conhecimentos, mas ele tinha uma situação que era um espinho na carne. E ele orou muitas vezes para o Senhor tirar aquele espinho na carne, e o Senhor disse: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Então, nós precisamos também, eu tenho muitas, você tem muitas, a irmã Carol quer falar de novo, muitas imperfeições, mas a gente precisa entender que a graça do Senhor nos basta para que a gente ande no processo que Ele tem para nós. Então, mesmo com muitas imperfeições, Ele usou Pedro, Ele curou e usou. Talvez você olhe para você e fala: mas quem sou eu? Eu não sei, mas o Senhor quer te usar, querido. O Senhor quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher na presença dEle. Pastora, você falando aí sobre o medo de negar, eu acho que todo cristão de verdade pensa sobre isso. E a gente, né, quando vê esses horrores da igreja perseguida, a gente fala assim: meu Deus, como é que a pessoa suporta? Outro dia eu vi um testemunho de uma mulher no Irã, ela cristã e o marido não sabia. Um dia ele descobriu uma Bíblia dela. E ele pegou o cinto, isso aconteceu agora há pouco tempo, porque Portas Abertas publicou agora. Ele pegou um cinto e começou a bater nela muito forte. Aí ela disse que só ouvia o barulho, mas não sentia a dor. Ela disse que Jesus levou todas as cintadas por ela, que ela viu Jesus. E que ela ouviu o barulho muito forte daquele cinto batendo, e ela não sentia nenhuma dor. Que ela viu que Jesus ficou sobre ela e levou todas as cintadas, e ela não sentiu a dor. E lá no Irã, a gente já sabe, no Oriente Médio, as mulheres realmente elas não têm valor nenhum, elas são mortas por qualquer motivo, ainda mais se descobrir que elas são cristãs, né? O próprio marido bate, mata e não tem problema nenhum. E aí a gente conhece a história da igreja na época que Roma perseguiu a igreja, que colocava os cristãos lá no Coliseu para serem devorados por leões famintos, deixava os leões com fome. Irmãos, imagina só a cena terrível, um espetáculo horroroso, as pessoas sendo despedaçadas, e as pessoas não negavam, porque se a pessoa negasse, ela tinha chance lá. Nega esse Jesus aí que você não vai ser jogado lá no Coliseu. E as pessoas iam cantando louvores, porque a tradição bíblica fala, né? João, que Jesus falou que ele não sofreria, e de fato ele morreu depois que ele voltou de Pátimos, diz que ele morreu de velhice. Ele foi lançado primeiro, a tradição fala, num tacho de óleo fervente. Gente, cai uma gota de óleo em você, arranca a pele na hora. O homem foi colocado dentro do tacho, a tradição cristã fala, não tem na Bíblia, né? Mas a tradição fala que ele foi colocado nesse tacho, e tudo assim: nega esse Jesus aí que você segue? Não, eu não nego. Imagine só você vendo os leões com os dentes afiados. Bebês, gente, eu assisti um filme que chama Quo Vadis. Ele é umas 3 horas de filme. E aí relata um bebê no colo da mãe, um bebê de colo. A pessoa correndo para proteger o bebê, o leão pega o bebê e rasga inteiro. Você imagina, a gente ainda pode ser que suporte. E seu filho? Já pensou? A igreja perseguida passa por isso agora que nós estamos aqui. Então, a gente tem que pedir muito ao Senhor. E não é de nós, não, porque a nossa vontade primeiro é o quê? Eu não, ó. Eu vou falar, mas eu não vou falar de coração, não, Jesus. Eu te nego, mas é só da boca para fora. Então, assim, tantas histórias que a gente ouve, aí a gente pensa: meu Deus, será que eu naquele lugar, o que eu faria? A gente nunca vai poder condenar Pedro, porque ele negou Jesus 3 vezes, porque ele estava com medo de morrer. E você e eu, o que a gente faria? Então, a gente tem que pedir muito ao Senhor para trabalhar nos nossos corações, porque da nossa própria força, a gente não tem força para suportar a morte assim no peito, não. O ser humano não foi criado para isso, não. Mas o Espírito Santo, Estevão, né, o primeiro mártir da igreja,
Estevão foi apedrejado. Gente, eu estava pensando outro dia como é que deve ser morrer apedrejado. A pessoa não morria na hora igual decapitação, não, porque Paulo foi decapitado porque para Roma era uma morte menos sofrida. Cortou a cabeça, morreu. Ele era cidadão romano, ele não podia ser crucificado. Ele não podia sofrer torturas, ele não podia passar vergonha. Mas imagine Estevão, irmãos. Eu assisti essa semana, né, um episódio lá que Estevão foi, você lê uma coisa, a pessoa levar inúmeras pedradas até morrer. Será quanto tempo que essa pessoa demorou para ficar inconsciente? E só porque ele permanecia firme em Jesus. Se ele tivesse falado, não, tá bom, gente, não quer saber de Jesus, não. Nada daquilo aconteceria com ele. Então, assim, Deus, a própria palavra deixou os exemplos dos mártires. Nós sabemos, de acordo com a história da igreja até aqui, que os mártires existiram e existem agora, neste momento. E nós estamos dispostos, será? Misericórdia, Deus nos ajude, porque é o Espírito Santo sobre nós. Porque de nós mesmos a gente nunca vai ter coragem de ir até o fim. Amém? E a gente realmente precisa orar por isso. Eu sempre pensei muito a respeito. Depois que eu fui mãe, eu sempre pensava, meu Deus, tem misericórdia, não deixa que aconteça nada com as minhas filhas e que se porventura tiver que acontecer alguma situação, que o Senhor me faça forte o suficiente para não negar o Senhor. Porque depois que a gente é mãe, a gente começa a ver o mundo por outro ângulo, né? Tem uma outra cosmovisão de vida. Mas nós vimos Jesus fazendo aquilo com Pedro, tratando com a vida de Pedro. E ele escolheu Pedro e trataria com Pedro mesmo no caminho para que Pedro pudesse seguir por amor e obediência a Cristo. Então, quando ele disse, em verdade eu te digo, que quando era mais moço, você ia e fazia as coisas do jeito que você queria, mas quando você for velho, você vai estender as mãos. E há um comentário bíblico que Lanús quer falar. Misericórdia. Misericórdia, é verdade. Misericórdia mesmo. Eu oro assim, pedindo misericórdia do Senhor. Então, queridos, seguir Jesus não é apenas glória. E a gente vê pessoas procurando glórias para si hoje. A gente vê o ministério pastoral de pessoas que falam, eu estou trabalhando com a igreja e tal. Eles querem apenas glória para si. Servir o Senhor hoje, para muitas pessoas, tornou-se um requerer glória para si. Quando, na verdade, a gente sabe que o caminho é espinhoso, é difícil, que não é fácil, mas Jesus requer de nós obediência, e era exatamente o que ele estava falando com Pedro. Pedro, não importa o que vai acontecer, você vai aprender no processo, você vai ser capacitado para isso. Quando você era moço, você fazia o que você achava que era certo, mas a partir de agora não é. Então, você vai seguir Cristo, não apenas para ter glórias, mas para você receber, não apenas por glórias ou poder, mas porque o Senhor você é transformado pelo Senhor. Porque nós somos transformados, e ser transformado por Jesus, queridos, envolve renúncia, obediência e às vezes muito sofrimento. A igreja perseguida, como a irmã Carol diz, envolve sofrimento. Envolve renúncia, envolve deixar coisas por amor a Cristo. E o que aconteceu com Pedro? Primeiro ele teve que deixar as redes para seguir Jesus. Você não vai mais trabalhar como pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. E ele veio achando que ele tinha o mundo inteiro nas mãos dele, que era tudo muito fácil. Mas Jesus disse, e ele foi impactado em alguns momentos onde ele não percebeu, mas Jesus mostrou para ele naquelas perguntas que ele estava, com a intenção talvez não tratada, porque depois que ele foi tratado, ele pregou e o Senhor falou. Pedro foi chamado para pastorear as ovelhas e cuidar delas para o Senhor. Nós somos chamados para pastorear e cuidar para Deus, para amar acima de todas as coisas desse mundo, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, é por causa de Cristo, de tudo que Ele fez por nós. Então, essa designação do Senhor na vida de Pedro fez dele um homem maduro e obediente.
como cristãos, queridos, nós precisamos ser maduros e obedientes. A gente não pode ser menino a vida toda. A gente não pode ser ovelhinhas que precisam, cordeirinhos a vida toda. Nós precisamos crescer e amadurecer na presença de Deus. Porque quando a gente cresce, quando a gente começa a alimentar de um alimento mais sólido, Deus vai desenvolvendo a nossa vida aquilo que Ele tem para nós. Menino não recebe ministério, menino não recebe responsabilidade, recebe a responsabilidade no nível dele. Então a igreja do Senhor precisa crescer, a igreja do Senhor precisa amadurecer, a igreja do Senhor precisa ser obediente à palavra de Deus. A igreja do Senhor precisa assumir responsabilidades de pessoas maduras e obedientes ao princípio da palavra. E Pedro foi restaurado para cumprir o propósito eterno de Deus. O que você quer, querido? O que você quer, igreja? Você quer crescer e cumprir o propósito eterno de Deus para a sua vida? Ou você quer ficar para sempre como crianças? Andando de um lado para o outro, correndo dentro da igreja, para lá e para cá, sem nenhuma noção das coisas que os pais precisam ficar dizendo. Para, não faz isso não sobe ali, não faz aquilo, não mexe naquilo. Nós somos pessoas maduras para trabalhar na obra de Deus. E a gente precisa receber isso, porque se a gente continuar como menino, a gente não vai chegar ao propósito que Deus tem para nós. Ao propósito, porque Ele tem um propósito. Você nasceu, você foi criado para cumprir os propósitos eternos de Deus aqui nessa terra. Você é um projeto concluído, e para chegar à conclusão, você e eu precisamos amadurecer cada dia para a gente crescer. É isso que Deus quer para nós, nos restaurar para cumprir os propósitos dele na igreja. E Pedro foi restaurado e cumpriu o propósito dele. Só que Pedro morreu. Pedro já foi, e hoje a igreja do Senhor continua. Então, a igreja do Senhor continua. Nós estamos aqui agora e é nós que temos que ser restaurados para cumprir os propósitos que o Senhor ainda tem para a igreja dele. E assim será com os filhos dos nossos filhos, e por isso nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, ensinar os filhos dos nossos filhos, para que a igreja do Senhor seja sempre alimentada e cuidada e que outras pessoas cheguem, à presença de Deus. Mesmo sabendo das imperfeições, Jesus confere uma missão para ele. Mesmo sabendo das suas imperfeições, Deus tem uma missão para você. Ele tem um ministério para você assumir, para você trabalhar. Seja no louvor, seja no diaconato, seja nas crianças, seja com um grupo de mulheres, seja em qualquer área. Deus tem um ministério chamado para você. E se você ainda não está fazendo isso, eu te convido a pedir a Jesus orientação a respeito daquilo que você deve fazer para a glória dele. Porque você foi chamado, você foi escolhido, eu fui chamada, fui escolhida, e eu estou aqui para isso, e você também está aqui. E Deus quer trazer isso para você. Mas, quando você for velho, você vai estender as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. João 13, versículo 36 e 37. Para onde eu vou, você não poderá ir me seguir agora. Mais tarde, porém, você me seguirá. Veja que Pedro tinha muitas conversas com Jesus, né? Jesus tinha muitas falas para Pedro também, na caminhada deles anteriormente. Né? Nessa passagem de João, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, a gente já vê Pedro querendo seguir Jesus até a morte. Eu vou com o Senhor, estou disposto a morrer. E Jesus, Pedro, não é a hora ainda, meu amigo. Espera, vai chegar, né? Vai chegar o seu tempo. Então, Jesus disse para ele, para onde eu vou, você não pode me seguir agora. Jesus estava dizendo, lá na frente, vai chegar o seu momento de me glorificar. Lá na frente, quando a gente leu, né, no versículo 17, no versículo 18, em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingirias a ti mesmo, e andava por onde você queria. Mas quando, porém, você fores velho, estenderá a mão e outro te cingirá. Alguns teólogos afirmam que até essa menção aqui, estenderá as mãos, é pelo fato de que ele iria ser morto, crucificado. Né? Que ele iria estender as mãos para ser crucificado e outro iria, né, fazer o que ele não queria que fosse feito, mas por amor a Cristo ele faria. Por amor à palavra de Deus, ele faria. Isso no final,
das contas aponta para a morte de Pedro. Enfim, não importa o que aconteça. Veja o que ele diz no finalzinho do versículo. Não importa, Pedro. Segue-me. Não importa, segue-me. Pedro seguiu até o fim. Eu estava pesquisando também sobre a data, né, da época que Pedro morreu. Também na Bíblia não menciona exatamente uma data, mas alguns teólogos também, arqueólogos também falam que acha que foi por volta do ano 64 a 67 depois de Cristo, né, durante uma perseguição pelo imperador Nero. Segundo a tradição primitiva, na época ele foi crucificado em Roma durante uma perseguição do imperador Nero, mas não tem uma data. E por não se achar digno, como foi mencionado, de morrer como o Senhor, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, ele realmente estendeu as mãos, ele foi crucificado, ele não negou, como ele fez ao redor daquela fogueira, quando a moça perguntou se ele era um dos que estavam com ele, ele disse, não, não sou eu. E a palavra diz que ele negou 3 vezes, antes que o galo cantasse, ele negou Jesus 3 vezes. Não era o galo que ia cantar 3 vezes, era ele que ia negar 3 vezes. E ele negou. Mas a gente vê na palavra de Deus, depois que ele foi restaurado, ele não negou mais. Ele permaneceu firme e ele foi crucificado de cabeça para baixo pelo fato de não se achar digno de morrer igual ao seu Senhor. Se cumpriu a palavra de Deus. E o que ele disse? Não importa o que vai acontecer, Pedro, o importante é você me seguir. Agora eu quero que alguém, por favor, leia os versículos 20 e 23 de João 21. 20 ao 23. 20, 21, 22 e 23. De João 21. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado mais perto dele e perguntado, Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, o que o Senhor diz a respeito desse aqui? E Jesus respondeu, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso, ele apenas disse, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Então, gente, a gente até brinca que Jesus deu uma cortada em Pedro, né? Pedro, preocupa com a sua vida, meu amigo, preocupa com a vida dos outros, não? Né? E eu quero deixar para vocês hoje, não se compare, querido. Deus tem um projeto na vida de cada um. Talvez você vê alguém crescendo, fazendo, florescendo, trabalhando, falando com excelência, cantando com excelência, mas talvez não seja essa a sua situação. Você tem outra área da sua vida para se trabalhar. Então, quando ele diz, Pedro, não me importa, para de olhar para os outros, não fica comparando com o que eu tenho para ele, não. Se eu tenho alguma coisa para ele, que te importa? O que você tem com isso? Cuida da sua vida. Faça o que é para fazer por você, querido. Então, nós temos que olhar hoje como igreja, parar de olhar o que está acontecendo na vida do irmão, porque quando nós ficamos nos comparando com aquilo que o irmão está fazendo, nós nos distraímos. E a distração é uma pegada para o inimigo nos tirar do foco. Então, não se distraia preocupando com aquilo que Deus tem feito na vida do outro. Preocupe com aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E ele disse, Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu volte, meu amigo, preocupa com o que você vai fazer, o que eu estou te designando. Então, queridos, não se comparem. Não se compare com o que o irmão está fazendo. Preocupa com você. Preocupa com o que Jesus tem para fazer por você, porque Deus trabalha de uma forma diferente na vida de cada pessoa. Deus trabalha de um jeito diferente, Deus transforma pessoas de forma diferente. Ele pode fazer de milagre instantâneo, ele pode fazer perguntas, ele pode levar você para o processo, ele pode deixar que você vá lá no vale para você aprender a olhar para cima. Então, nunca se compare com o que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Nunca se compare com o que o outro está fazendo e para de falar, mas Deus, fulano está crescendo, fulano está isso, fulano está aquilo. Não se distraia com essas coisas, porque Deus tem
um encontro com você, e Ele quer transformar a sua vida, Ele quer chamar você para fazer a obra dEle. Então, não se compare, não se distraia, Pedro, segue-me. Foi isso que Jesus disse para ele. Pedro, para. Dá a entender que eles estavam numa situação, era como se eles estivessem andando ali pela praia. E Jesus falando as coisas com Pedro, e ele disse, mas Senhor, e aquele? Porque a passagem diz que, então Pedro voltando-se, viu também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou, e quanto a este? O que o Senhor tem para ele? Se eu vou até morrer, ter que crucificar, Tiago quer falar, se eu vou até ter que ser crucificado, e esse aí, o Senhor vai fazer o que para ele? Não, Jesus estava falando, segue-me, meu filho. É você, meu caso agora é com você. Tiago. Amém? Paz, bom dia. Gente, eu vejo a dificuldade que Pedro tinha de entender as coisas. E eu fico preocupado, Senhor, será que eu sou igual? Meu Deus, não tem cabimento. E você fica preocupado demais, porque, igual a gente falou, a gente é preocupado de negar a Cristo, e não só negar a Cristo, como ali você vê um conflito desde o início entre ego e orgulho versus humildade e o servir. Porque a característica do servo de Deus, né, de quem foi transformado, de quem vai viver a obra de Deus, é a humildade e o serviço. E isso vai conflitar sempre com o ego, sempre com orgulho, em quem faz, tipo assim, na igreja hoje, você pegar na nossa realidade, aquele que canta, quem canta melhor? Aquele que prega, quem prega melhor? E a gente tem sempre esse conflito, quem faz mais? Porque aquele pode ser elogiado ou exaltado, e o outro se sentir menosprezado. Você entendeu? Então, esse conflito do ego, do orgulho, ele vai estar sempre presente. E Jesus está mostrando para ele desde lá. Ah, mas você não falou que me ama mais do que os outros? Você está se comparando. Você está se exaltando, elevando o seu ego, elevando o seu orgulho. Mas para me seguir, para me servir, para cumprir com a minha vontade, você tem que ser humilde. Você tem que se humilhar. E você tem que mostrar o seu amor que você fala, amando. E é isso que Jesus fala quando pede para ele apacentar, né? Porque nós vemos até o exemplo das 100 ovelhas, quando aquela se perde, e ele mostra ali o amor de um pastor por sua ovelha, de deixar as 99 ali atrás, e aí você tem que levar para os pastos verdejantes, você tem que levar para a água, né, cristalina, você levar para o abrigo, cuidado ali, zelar para não ser devorado pelo lobo, ver se estão doentes e ungir. Então, é você provar o seu amor amando aqueles que estão à nossa volta. E essa preocupação é grande com a gente, principalmente quando você reflete sobre essa questão da igreja perseguida, do que as pessoas muitos têm feito em prol da obra de Deus. Quando a gente olha para a gente, você se pergunta assim, além do medo de negar a Cristo, gente, será que eu tenho tanta dificuldade de entender as coisas da parte de Deus como Pedro? Será que eu estou sendo crente realmente? Porque assim, às vezes a gente tem uma dificuldade grande de sair ali e falar que Jesus ama alguém, enquanto pessoas estão sendo mortas em prol da obra de Deus. Então, é isso que Cristo está mostrando. Se você quer me seguir, se você quer me servir, se humilhe, porque é a característica do adorador, do servo de Cristo. Se humilhe, ouça minha voz, atenda, né? Deixe de lado o ego e o orgulho, porque às vezes a gente, e se as pessoas me veem aqui fora, fazendo alguma coisa, falando do amor de Deus, o que eles vão pensar de mim? Muitas pessoas pensam isso, e às vezes não vão, não falam, não se expõem, não deixam os títulos, o orgulho, a posição, para servir a Deus, para se humilhar e fazer e cumprir a vontade de Deus. Então, esse conflito, e Pedro já acabou de ouvir e começou a comparar de novo. Mas espera aí, eu vou passar por isso, e o outro? E vai acontecer o que com ele? Espera aí, por que ele vai ser mais privilegiado que eu?
Ué, vai acontecer. Aí Jesus falou, peraí, para, moço, para com isso. Eu acabei de te falar agora. Para você não se comparar, você continua se comparando. Então, Agora é Nath. Nath? Pode falar, Nath. Tem algumas coisas anotadas na minha Bíblia aqui. Tem algumas coisas anotadas na minha Bíblia aqui que eu acho que talvez seja interessante a gente pontuar em relação a isso. No aspecto de que Pedro ele foi lá e falou, Jesus, o que você tem para esse aqui? E aí nós estamos falando sobre não se comparar. E Pedro ele estava assim muito chateado pelo fato de que ele ia morrer e de que João não ia morrer, porque nossa, que injustiça, né? Porque que eu tenho que morrer e ele não. Eu anotei aqui quando nós estávamos falando sobre o amor, uma frase que a Ana Lu me falou uma vez, que ela escutou na faculdade, é que o amor não tem borda de dor. Então, você não ama até onde que te dói. E é por isso que precisa, né, que Jesus reforçou tanto. Você me ama, porque os lugares que ele precisaria que os discípulos dele fossem para o evangelho chegar, talvez ia doer, né? E você não pode ir só até onde que te dói. Precisa ultrapassar, então precisa ser o amor. Daí, Pedro ficou muito chateado sobre a situação de que ele ia morrer e foi perguntar sobre João. E aí Jesus está falando assim, Pedro, você não tem nada a ver com isso. Só que ninguém está pontuando aqui, Pedro também não está sabendo, porque na hora ele fugiu, mas João estava lá na crucificação. João viu o bicho pegando. Sabe? E Jesus sendo crucificado, Maria chorando, e todo mundo, e não sei o quê, enfiando a lança em Jesus. João estava lá. Entendeu? E aí Pedro está assim, mas por que com ele não vai? Porque ele já passou dessa parte. Sabe? Na hora que você tinha fugido, ele já estava vivendo essa experiência. A gente está lá, mas por que comigo está mais difícil? Porque você fugiu na hora. Se você tivesse feito antes, você não precisava estar fazendo isso agora. Então, às vezes, a gente desobedece em um lugar e acha que a conta não vai chegar nunca. Vai chegar, porque todo mundo tem que entender isso aqui para poder espalhar o evangelho. Se você não entender, infelizmente, você não vai. E João ficou lá, né? Porque Jesus mandou ficar, ele foi lá e ficou. E os outros foram lá e fugiu. Aí, por isso que morreu. Então, é que nós falamos tanto de Pedro, se nós olharmos assim, a personalidade de Pedro, né? Pedro ele era discípulo de Jesus e ele testemunhou Jesus curando a sogra dele, né? E quando Jesus falou que ia voltar, que ia ser preso, ele falou, eu não permito isso não, eu não aceito isso não. Jesus, para trás de mim, Satanás, já deram uma cortada nele, né? E depois lá, quando Jesus foi preso, ele cortou a orelha do servo, ele questionou no lugar sobre João, e ele queria saber quem é que vai trair ele. Então ele era bem questionador, e ele queria estar a par de tudo, né? E se nós olharmos toda a vida dela, a única maneira que Jesus elogiou ele foi quando falou que eu te digo que tu és Pedro, né? Que diga assim, não foi o Pai que te revelou, não foi você, mas foi o Pai que te revelou. Eu te digo também que tu és Pedro. E foi um elogio para ele, né? E essa aqui, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Mas não mais, foi só Jesus tratando com ele, né? E mostrando para ele. Então, ele representa nós nos dias de hoje. Quantas vezes nós questionamos, queremos saber, como é que vai ser lá? Quem é que vai pagar a conta? Quem é igual um moço contou a história, falou assim, nós vamos construir a igreja, nós vamos fazer uma igreja bonita para nós podermos louvar a Deus. Aí um irmão falou assim, mas vamos construir igreja, Jesus está voltando, para que essa igreja agora? Vamos fazer uma dívida, quem é que vai pagar a conta? Aí o pastor falou, não, quem fica aí paga a conta, né? Então, o que nós temos que fazer justamente no momento em que nós podemos dar o nosso melhor, servir da maneira melhor, porque isso nós somos chamados, para fazer a diferença. Quando Pedro nos representa, que dentro da igreja tem esses questionamentos, mas todos são importantes, todos Jesus cuida. Jesus não desiste de nenhum, até aqueles discípulos que no caminho de Emaús estavam indo embora, Jesus foi atrás deles, que ele disse que ele veio para salvar os perdidos. Então, essa é a função que nós temos que entender com o amor ágape.
E essa é a função da igreja, né? Nós, como igreja do Senhor, restaurados, já quer falar de novo. Nós, como igreja do Senhor, restaurados, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor tem para nós, né? Não nos comparar com o que os outros estão falando ou pensando. Nós só temos que pensar numa coisa: eu vou seguir Jesus até o fim. Não, é rapidão, só porque eu esqueci uma parte aqui, o pastor Geraldo comentou sobre essa questão da característica de Pedro. Pedro, ele foi o que andou sobre as águas. Pedro que teve essa revelação, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, assim, ele já se achava. Aí ele andou sobre as águas. Jesus falou para ele que foi o Espírito Santo que falou com ele. Quando você é usado por Deus, esse é o conflito do ego. Se você, Jesus está falando para ele, se você se inflar, se você se achar, o diabo vai te dar uma rasteira. Você vai cair, você vai despencar. Então, cuidado, esse é o conflito que ele era confrontado direto e é a nossa realidade hoje. Às vezes você vê muitos aí, né, se sentindo estrelas, né, popstars gospels, né, assim, mais importante, às vezes uma pessoa usada, ela faz algo ali da parte de Deus, daqui a pouco ela está se sentindo o representante de Deus na terra e os outros estão abaixo dele. E Jesus está mostrando o tempo todo: seja humilde, sirva a todos, se iguale, né, e não deixe o ego tomar conta, porque ele vai te derrubar. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas, e hoje, como diz você, estrelinhas de Jesus, né? Se eles recebem uma revelação, eles já se sentem melhor do que os outros, já está no patamar. Eu vi outro dia, não sei se foi o irmão Alisson que me mandou um link, que tem uma igreja aí que tem até a área VIP, né? Para receber os estrelinhas. Foi? Pois então, queridos, não é isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro, meu amigo, cuida de você, segue-me, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, ame essas ovelhas, andem com ela, tenha cheiro de ovelha. Foi isso que Davi fez, né? Tenha cheiro de ovelha, e é isso que a gente precisa aprender. E quando Jesus disse, né, quanto a você, segue-me, né, se eu quero que ele permaneça, analisando também esse verbo permanecer nessa frase, ele pode ter sentido de continuar ou estar presente até a volta de Jesus. Em nenhum momento ele estava dizendo: ele vai viver para sempre, ele não vai morrer. Ele vai morrer sim um dia. Só que, espera, não é, né? Ele vai permanecer, não vai ser crucificado nem nada. E o que Jesus está dizendo para Pedro são planos diferentes para pessoas diferentes, Pedro. O meu plano para você é esse, o meu plano para aquele é outro, o meu plano para você, Tiago, é um, o meu plano para a irmã Auri é outro. Então, cada um tem o seu plano. Jesus vai cumprir o propósito dele na vida de cada um de nós. E o que a gente precisa é não se distrair, não se comparar com ninguém, né? E não achar que nós somos os bambambãs porque nós recebemos uma revelação. A revelação não é nossa. Jesus está dizendo o tempo todo: as ovelhas não são suas, as ovelhas são minhas. Vocês precisam ter humildade para fazer a obra do Senhor. Eu fiz um trabalho excelente. Se não fosse o Senhor, você não teria feito. Se não fosse Jesus, você pode ter didática, mas se não tiver espiritual, se não tiver Jesus no negócio, não vai surtir o efeito necessário, o efeito que precisa ter. Porque às vezes a gente programa coisas, faz com uma excelente programação, mas quem dá a unção, quem derrama o óleo da unção é o Espírito Santo de Deus. Pode ter uma excelente palavra, com todos os requisitos de uma boa pregação, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas se não tiver unção do Senhor, ela não passa de um texto vazio, vago, que não edifica. E o propósito da palavra, da obra de Deus é edificar pessoas. E é isso que Jesus quer, que nós nos coloquemos na presença dele e sejamos curados. E ele disse para Pedro: não se preocupe com ele, meu amigo, preocupe com você, segue, vai me seguir, só me segue. E a gente viu que Pedro, como nós mencionamos anteriormente, ele foi firme depois que ele foi curado. Ele serviu com o propósito que ele foi chamado. E é para isso que a gente precisa, né, colocar a nossa vida na presença de Deus. E lá os versículos finais, né, o testemunho de João, ele foi uma testemunho ocular. Lá nos últimos versículos, este é o discípulo que dá testemunho, né, que dá testemunho a respeito dessas coisas e as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem
relatadas por uma por uma, creio eu que em nenhum no mundo, creio eu que em nenhum no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Essa versão é diferente. Então, não há, nós mencionamos, né, a respeito da João 20, o capítulo anterior, que todas as coisas foram escritas para que as pessoas creiam. E se fosse colocado ali tudo o que Jesus fez, os livros do mundo não caberia. Os livros do mundo, ele foi testemunha ocular, ele registrou aquilo com fidelidade àquilo que ele viu, e o seu testemunho é verdadeiro, né? Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. É o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, que vai dizer isso, né? Nem no mundo inteiro caberia todos os feitos de Jesus. Nem no mundo inteiro iria caber. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. O que a gente precisa? Ter vida no nome de Jesus. Andar na presença dele, ser curado por ele. Então, meus irmãos, sejam amados, curados e restaurados pelo Senhor e nunca se compare. A chamativa dessa aula de hoje é você não se comparar. Você fazer a obra de Deus, porque o Espírito Santo é que vai atuar na sua vida. Não adianta você comparar com um professor que foi excelente, ele teve uma excelente didática, ele teve uma excelente fala, mas quem vai trazer a unção para a sua vida é o Espírito Santo de Deus. É Deus que vai me ungir, é Deus que vai te ungir, é Deus que vai fazer. E nós somos um corpo. A igreja é o corpo de Cristo na terra. E cada um tem uma função específica. Você tem a sua função. Talvez seja a mais singular possível, a mais simples, mas é uma função importante, porque no reino de Deus não tem mais nem menos, tem pessoas amadas por Ele. E tudo aqui é mais, tudo aqui é para somar. Então você, a sua contribuição é para somar na obra de Deus. Amém? Vamos fechar, vamos orar em nome de Jesus. As crianças têm versículos? Alguém quer falar, gente, para fechar? Amém? Veja para mim se as crianças têm versículos. Hoje